pode alterar o contrato administrativo em relação às suas quantidades. Ela não pode alterar de qualquer maneira o contrato administrativo. Por exemplo, a administração não pode contratar vigilância e depois alterar o contrato administrativo para a limpeza. O primeiro limite, então, para a alteração é o respeito à manutenção do seu objeto. Lembramos aqui que para a administração contratar, ela precisa licitar. Se a administração licitou vigilância, é óbvio que o contrato tem que ser de vigilância. Não pode ser de qualquer outro objeto contratual. Se mudar para limpeza, por exemplo, deveria ter licitado limpeza. Se mudar de vigilância para limpeza, sem licitar limpeza, o que aconteceu? Acabou de fraudar a licitação pública. Então não pode. Esse é o primeiro limite, é não trocar o objeto contratual. Estando no mesmo objeto contratual, nós temos limites de alterações. Lembramos, estando no mesmo objeto contratual, pode a administração aumentar o objeto contratual, ou pode a administração diminuir o objeto contratual. Só que ela não pode aumentar muito, não pode diminuir muito. Quais são os limites, professor, para a alteração de objeto do contrato? Quais são os limites para o aumento ou supressão do objeto? Para aumento e supressão do objeto, os limites são de 25% do valor contratual. 25% para mais, ou 25% para menos. 25% para mais ou para menos, respeitado a maior parte dos contratos. Quais, professor? Pode aumentar ou diminuir este limite para os contratos de obra, para os contratos de serviço e para os contratos de compras. Veja, repetindo, pode aumentar ou diminuir em 25%. Para quais contratos, professor? Para obras, para serviços e para compras. Veja o caso das carteiras que citei no primeiro bloco. A administração tinha 100 carteiras, mas tinha 125 alunos. Então precisava aumentar 25% o valor deste contrato. Comprar mais 25 carteiras para atender a todas as matrículas. Ela pode fazer isso? Pode, porque ela está respeitando o limite quantitativo de alterações. Então, foi permitido pela lei e a administração, então, pode se utilizar deste limite tranquilamente. Professor, tem alguma exceção? Tem uma exceção. A exceção diz respeito a um limite um pouco maior, que ultrapassa 25%, que chega a 50% do valor do contrato. Professor, pode então a administração alterar o contrato administrativo unilateralmente e ampliar o objeto para 50%? Resposta, pode. Mas para quais contratos, professor? São apenas 2 casos. Só pode aumentar até o limite de 50% para aluguel de equipamentos e para reforma de edifícios. Somente nestes 2 casos pode a administração ter uma margem maior de alteração. Qual, professor? 50% do valor contratual. Bom, esta pergunta também é uma pergunta muito relevante e uma pergunta muito interessante, principalmente para os jornais aí, que sempre falam de alterações contratuais, de aumento de valor de obra pública. Isso aparece bastante no jornal. Então, agora você já sabe quais são os limites que a administração deve respeitar nas alterações quantitativas dos contratos. Ok? Respondida mais uma pergunta, vamos para a nossa próxima pergunta. Quais são os direitos do contratado em caso de inadimplência da administração pública no pagamento do contrato? Olha que pergunta interessante. Quais são os direitos do contratado com relação ao pagamento da administração pública? Lembra que disse no primeiro bloco, logo no conceito de contrato administrativo, que a administração pública gozava de poderes especiais, gozava de poderes extraordinários, gozava de prerrogativas especiais no contrato? Prerrogativas estas derivadas da supremacia do interesse público em relação ao contratante privado? Lembra? Ótimo. Só que eu fiz uma ressalva.
ela tem todo esse poder, não tem? Qual é a ressalva, professor? Os direitos patrimoniais do contratante privado. O contratante privado, ele só tem um direito, só tem uma prerrogativa. Ele deve ter a manutenção da equação econômico-financeira do contrato. Ou seja, no dinheiro dele ninguém mexe. O contrato administrativo permite à administração vários direitos, só que no dinheiro do particular ninguém mexe. Então, com relação ao pagamento, o particular tem o poder, né, tem o poder especial de receber isso conforme o combinado. Não pode a administração unilateralmente, então, mexer no dinheiro dele. Para fazer acordos com relação ao dinheiro, o particular, o contratado, deve concordar com a administração. Na verdade, ele deve conceder um desconto para a administração. Não pode ela, a administração, unilateralmente, mexer na cláusula econômica do contrato. Portanto, se ele tem o direito à manutenção da equação, ele também tem o direito que os pagamentos ocorram em dia. Se ele estiver prestando um serviço para a administração e a administração não pagar por este serviço, ele terá sim o direito de notificar a administração para acusar a sua inadimplência. Então, a administração, ela pode ficar, sim, inadimplente com relação ao particular. Só que tem um detalhe. Quando o contratado presta serviços para a administração, nós temos que lembrar um detalhe bem importante. São serviços que interessam à sociedade, são serviços relevantes ao interesse público. Se são serviços relevantes ao interesse público, por óbvio, o particular não pode aplicar de uma maneira só a exceção do contrato não cumprido. Exception non adimplente contractus. O que significa isso, professor? Exceção do contrato não cumprido. Significa que se uma parte não cumprir, não precisa a outra cumprir. Se uma parte do contrato não honrar com as suas obrigações, por exemplo, a administração não pagar, não pode a outra parte usar isso para não executar o serviço. Isso só acontece em direito privado. No direito público, não pode o contratado usar a exceção do contrato não cumprido a seu favor. Não pode logo de cara. Vamos entender melhor isso daqui. No direito privado, num contrato que a administração não é parte, não é o regime jurídico administrativo, se uma parte não paga, a outra não faz o serviço. Exceção do contrato não cumprido. No contrato administrativo, não pode o particular parar de uma vez. Tem que esperar pelo menos o prazo de 90 dias. Depois de 90 dias de inadimplência, aí sim pode o particular parar o serviço. Mas durante esses 90 dias, ele tem que suportar o ônus de trabalhar sem receber. Então isso é muito importante, isso é uma pergunta recorrente nas provas, e isto é uma questão bem interessante para todos, um conhecimento para todos sobre os contratos administrativos. Se a administração atrasar, o particular só pode parar depois de 90 dias. Então, respondida mais uma pergunta, vamos para a nossa próxima pergunta. Professor Eduardo, é legalmente permitida a prorrogação do prazo contratual? Sim, é legalmente permitida a prorrogação do prazo contratual. Principalmente quando ocorre uma situação imprevisível. Principalmente quando ocorre um evento que as partes não esperavam e ocorre um evento contra a vontade das partes e aí o contrato não pode ser executado. O que nós temos de mais clássico é a chuva neste caso. Vamos pensar em pista, vamos fazer aqui uma estrada, vamos fazer uma pista de asfalto. Asfalto só pode fazer com sol, não dá para fazer com chuva. Você imagina o contrato de 1 ano para fazer uma pista de 50 quilômetros. O contrato de 1 ano para fazer uma pista de 50 quilômetros. Precisa usar os 12 meses. 50 quilômetros não é uma pista pequena, afinal de contas. Aí vamos imaginar, durante a execução deste contrato, 6 meses de chuva.
Pronto, 1 ano para executar o contrato, 6 meses